O Estado surgiu na história e o Estado vai desaparecer na história. Quer dizer, mas como que nós vamos pensar o desaparecimento do Estado? O Estado, para Marx, a rigor, é o Estado burguês, é o Estado do capitalismo, é o Estado liberal. Claro que o Estado liberal ele é aquele que melhor se acopla ao processo de acumulação do capital, mas em momentos de crise, não só da acumulação do capital, mas de crise da burguesia, porque ela própria tem as suas contradições internas, eventualmente há necessidade de um Estado que apareça como se fosse acima das classes. É quando surge, então, a variante bonapartista. Bom, mas enfim, quando surge o Estado? O Estado tem uma história longa, cerca de 10, 12 mil anos atrás, quando surge o excedente econômico, quer dizer, os homens passam a produzir mais do que aquilo imediatamente necessário para a sua reprodução vital e se separam em grupos entre aqueles que trabalham, propriamente dito, na produção e aqueles que administram o excedente e, portanto, depois se beneficiam disso, surge o Estado. Quer dizer, com o Estado surge outras coisas, a política, no sentido de instrumento de dominação, e surge também algo muito importante, a religião como domínio do homem sobre a mulher. A religiosidade precedente era predominantemente feminina, né? Valia a importância da reprodução e da fertilidade, e deixa de ser assim. Quer dizer, e os deuses vão para o céu, eles se afastam do homem, porque os deuses eram terrestres e eles vão para o céu. Isso tudo arma um processo de dominação persistente e que se difunde a partir do Oriente Médio pelo mundo todo, de formas diferentes, que também há os processos adaptativos, né, culturais. O que o Marx segue, o que era possível fazer na época dele, que o conhecimento existente possibilitava, era seguir essa sequência da história do mundo clássico, né, do mundo mediterrâneo, para o feudalismo e, efetivamente, a partir de onde surge o capitalismo. Então, cada um dessas formações sociais diferentes geram estados com características diferentes. Você tem a base, digamos assim, no escravismo. Quer dizer, há um Estado que é escravista, que tem uma diversidade bastante grande, né? Mas, enfim, o Estado que baseado no trabalho escravo. No feudalismo, autores posteriores, né, a partir de Maquiavel até Hegel, entendiam que no feudalismo não há Estado. Eles identificavam o feudalismo como anarquia, mas não se trata disso. Quer dizer, há um determinado Estado. O problema é que ele não se diferencia. Quer dizer, ele não se diferencia, por exemplo, da vida religiosa, da igreja, né? Quer dizer, há uma fragmentação do poder, quer dizer, entre digamos, o rei, os nobres. Nesse poder fragmentado não se poderia identificar um Estado, mas é uma forma de Estado. Quer dizer, aquilo que nós chamamos de Estado moderno, ele surge a partir do século XVI. Quer dizer, a partir do século XVI, o Estado passa a valorizar a centralização do poder e uma definição mais clara digamos assim, de fronteiras, né? E de um poder que se organiza dentro daquelas fronteiras. Num primeiro momento, isso é uma ação defensiva frente à crise social do feudalismo, que era avassaladora e que tinha características de barbárie muito grandes, né? De regressão histórica muito grandes. Então foi uma forma de recomposição do poder que acabou coincidindo com a expansão europeia.
Quer dizer, era uma Europa, digamos, militarmente muito mais forte, quer dizer, ela se fez forte militarmente precisamente nas guerras feudais, teve um exercício de mortandade interna, depois expandiu isso para o colonialismo, quer dizer, para aquilo que hoje nós chamamos de América Latina, né? Por exemplo, depois para a escravidão dos africanos. Agora, esse período foi o período em que ocorre a acumulação originária do capital. Não é um capitalismo. Dentro dessa área, desse período, ocorre a acumulação originária do capital. Porque não pode existir capitalismo se não existe algum capital acumulado precedentemente. Mas o capitalismo, ele surge propriamente dito a partir da indústria, que é onde existe a extração do mais-valor, onde se acumula capital a partir do processo produtivo. Antes não existia isso. A acumulação ocorria pela circulação de bens. Quer dizer, então se saqueava um determinado lugar, se roubava um outro lugar, era um botim, né, basicamente, que circulava. Agora, isso deu origem também a uma forma de Estado, que é o Estado burguês. Quer dizer, o Estado burguês, a rigor, é o Estado liberal. Quer dizer, qual é a característica dele? É a divisão de poderes. Quer dizer, se nós podemos imaginar, é a ideia da divisão do poder, o judiciário, o executivo e o legislativo. Quer dizer, a forma, digamos assim, parlamentar é a mais, digamos, mais avançada nesse aspecto. Existe a forma presidencialista que, na verdade, é uma variante de monarquia, né? É uma monarquia temporária, de tempos em tempos. Tanto que existe a monarquia constitucional. Quer dizer, esse tipo de Estado passa a prevalecer na Europa como forma monárquica no século XIX. E há o exemplo dos Estados Unidos da América, que se apresenta como uma república, que foi depois mimeticamente copiado pelos estados que se formaram na América Latina, mas que não eram exatamente estados burgueses, porque não existia um capitalismo interno, não existia uma classe burguesa interna. Quer dizer, eram grupos oligárquicos que administravam os seus poderes no formato de um estado liberal burguês, sem que houvesse burguesia propriamente dita. Então, mas para que serve esse Estado? Para que o Estado existe, né? Ele existe para preservar os interesses das classes dominantes. Isso é no capitalismo, mas é também, digamos, no Estado antigo. Tenhamos em mente a República Romana, o Império Romano, né? Agora, como que ele faz isso? Pela força. As instituições do Estado são repressivas. Você tem o exército, que defende, digamos, aquele território, mas ele pode eventualmente ou sistematicamente, dependendo do Estado, ser utilizado para repressão interna. E temos a polícia, o poder judiciário, que são todos elementos punitivos, né? E há os elementos, digamos assim, de administração. A administração também é direcionada, quer dizer, para os interesses das classes dominantes. Quer dizer, desde a construção, digamos assim, de uma estrada feita aqui ou acolá, construção de uma ferrovia aqui ou acolá, tem esses interesses sendo considerados. É posterior à intervenção do Estado na questão da educação. Quer dizer, em grande parte a educação foi deixada a cargo da igreja, mas paulatinamente o Estado também foi se envolvendo nisso. Porque a ideia é reproduzir socialmente a visão de mundo da burguesia, ou seja, das liberdades individuais, da necessidade do indivíduo ser um partícipe do mercado, ou ele se qualificar profissionalmente para que possa vender a força de trabalho segundo o interesse da burguesia ou do capital, né? É preciso ter uma determinada qualificação ou então as máquinas não andam. Então há esses dois aspectos, né? Um elemento repressivo
para controlar qualquer tipo de contestação, e um elemento efetivamente administrativo que visa reproduzir a ordem social, tendo-a como a melhor possível, considerando-a como a melhor possível. E com isso se configura uma visão do mundo que entra por todos os poros da vida social, né? Isso é reproduzido nas relações familiares, nas relações profissionais, que os indivíduos acabam incorporando aquela visão. E mesmo então, a visão filosófica, a visão de ciência, quer dizer, há todo um complexo ideológico que se conforma para exatamente colocar os indivíduos, a vida social, os grupos sociais, dentro de uma redoma na qual eles pensam ser o único mundo possível. Claro que não é possível para a burguesia fazer esse controle que ela gostaria. Quer dizer, as contradições existentes na ordem social burguesa, capitalista, não permitem isso. Quer dizer, ela sempre forja antagonismos, quer dizer, sempre aparecem grupos sociais maiores ou menores, menos ou mais organizados, que contestam a ordem social. Quer dizer, daí, de novo, a necessidade dos órgãos repressivos. Digamos, o normal do Estado burguês é você ter, digamos assim, eleições de tempos em tempos, quer dizer, eleger os representantes políticos que vão reproduzir essa ordem, como se fossem, digamos assim, os administradores dessa ordem social, né? Quer dizer, seriam os homens públicos, né? Quer dizer, mas se percebe exatamente que o Estado não é público. Uma reprodução dessa ordem fundamental é oferecida pelo direito. O fato de existir um direito privado, quer dizer, um direito civil, quer dizer, que regulamenta as relações entre os indivíduos, né? Os interesses privados, e existir um direito público, como se fosse o direito coletivo, não é verdade, né? Quer dizer, o direito público, na verdade, é um direito político, é um direito que estabelece uma dominação política por meio da lei. Lembrar que lei significa obrigar, né? A lei obriga. Agora, o Estado existe para sempre? Quer dizer, mais uma vez, podemos dizer, se tudo é história, o Estado surgiu na história e o Estado vai desaparecer na história. Quer dizer, mas como que nós vamos pensar o desaparecimento do Estado? Ele desaparece num processo histórico de desaparecimento do capitalismo. E isso não se faz, digamos, num prazo curtíssimo de tempo. Na verdade, é um tempo razoavelmente longo, que ao mesmo tempo tem que desaparecer o capital, o mercado e o Estado, porque esses elementos estão imbricados. Não é possível abolir o Estado, ele é um processo de desaparecimento. Agora, como fazer isso? É preciso assumir o poder, isso pode parecer um paradoxo, com o objetivo de extinguir o Estado e o poder. É preciso que um grupo social, um partido político de milhões e milhões de pessoas se dedique a esse programa de fazer desaparecer essa divisão dos homens em dominantes e dominados, que é algo que é estabelecido e reproduzido pelo Estado. No momento em que dominantes e dominados deixam de existir, o Estado desaparece, o capital desaparece. Mas esse é um processo muito longo, não é uma decisão subjetiva, um ato de vontade, né? É um processo histórico que deve ser guiado, aí sim, racionalmente, pelos homens organizados numa coletividade, que pode se chamar partido político ou outra coisa. Mas enfim, ou partido político num sentido muito amplo, né? Isso é evidente que significa uma mudança radical na concepção do mundo. Quer dizer, é preciso conceber a humanidade como uma comunidade que emergiu da natureza, está num outro patamar de vida e que vai ser composta por milhões de indivíduos livres ou
igualmente livres. Não é exatamente como diz o princípio burguês, dos homens são livres e iguais, mas é um outro princípio. É um mundo onde os homens serão igualmente livres. E aí terá desaparecido o Estado. Quer dizer, muitos entendem que isso é uma impossibilidade. Como o desaparecimento da política seria uma impossibilidade. Claro que isso é uma discussão que existe, né? Muito acesa, mas suponho que tudo pressupõe o que se entende por política, né? Por Estado, né? Se entende a política e o Estado como formas de dominação de uma parte da humanidade sobre a maioria da humanidade, eles têm que desaparecer. Quer dizer, se a política é uma discussão sobre tomada de decisões coletivas, isso vai continuar existindo sempre, evidente, né? Mas depende do que se entende por essas palavras, para que se possa seguir avante. Mas na minha visão, quer dizer, um historicismo, uma visão histórica radical, como a do Marx, entende dessa maneira. Quer dizer, o Estado e a política surgiram num determinado tempo histórico, eles podem desaparecer. Podem, né? Não é algo que está definido, digamos, de uma maneira matemática, né? É uma possibilidade e essa possibilidade depende do que nós faremos, né? Nós, humanidade, pelas próximas décadas.